Muito bom dia para você que está ligadinho conosco aqui na Band. Hoje nós estaremos falando de mais um tema da Bíblia no programa Meditações Ponto de Partida, que tem esse propósito todas as manhãs, trazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus para melhorar o seu dia, para te inspirar a ter um dia melhor, ok? Vamos então ao texto de hoje, Mateus capítulo 5, versos 17 em diante. Está falando sobre a lei de Deus. E olha o que diz aqui. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus falando, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Interessante isso, não? Tem muita gente que diz que, na realidade, o Antigo Testamento perdeu o valor na cruz. Será que isso é verdade? Bem, vamos à Bíblia então, a própria Bíblia vai responder. Vamos ao Novo Testamento, por que não? E vermos se isso é uma realidade, porque o Novo Testamento ele fala do Antigo Testamento. Olha o que nós encontramos em João capítulo 5, verso 45 e 46. Será que realmente a lei foi abolida? Por que Jesus disse que veio cumprir a lei? Vamos ao texto, João capítulo 5, verso 45 e 46. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Espera lá, o Novo Testamento está confirmando o Antigo Testamento? É isso mesmo. Jesus ele disse que não veio destruir a lei. E aqui é uma referência aos 5 livros de Moisés e também a lei de Deus que é retratada em Êxodo capítulo 20, versos ali 13 em diante e também Deuteronômio 5, não é? Que tem a repetição. Só para você ter uma ideia, no Novo Testamento nós temos cerca de 2.688 citações no Antigo Testamento, sendo mais ou menos 400 de Isaías, 370 dos Salmos e 220 citações do Êxodo. A frase está escrito, por exemplo, também indica a harmonia do Novo Testamento com o Antigo Testamento e se repete o tempo todo no Novo Testamento. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo que há harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus não veio destruir a lei. Se Jesus tivesse destruído a lei, não precisaria ele ter morrido. Você já parou para pensar? Porque Jesus morreu por causa do pecado. E o Novo Testamento diz que o pecado é transgressão da lei, está lá em 1 João. Então eu queria que você parasse para refletir um pouquinho. Quando Jesus diz assim, não pensem, ou não pensem, né, que vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir, ele está simplesmente dizendo, o Antigo Testamento tem valor. Ou afinal, qual era a Bíblia que Jesus usava? Não existia um Novo Testamento. A Bíblia que Jesus usava era o Antigo. Então a lei de Deus continua em vigor. Quer ver? Tiago capítulo 2, verso 10, tem algo bem interessante. Aqui é o próprio irmão de Jesus, inspirado por Deus, que escreve. E ele disse o seguinte, Tiago capítulo 2, verso 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Uma referência aos mandamentos. Agora, olha o que diz Apocalipse capítulo 11, verso 19. Falando do céu. Será que a lei tem tanto valor assim? Olha só. Verso 19 do capítulo 11 de Apocalipse. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca de sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. A arca da aliança está no céu. A arca que contém os 10 mandamentos está no céu. Portanto, a Bíblia está dizendo o seguinte, o que Jesus disse é fato. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Quando você vai a João 14, 15, diz assim, se sois meus amigos, fazeis o que eu vos mando. João 15, 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, querido, os mandamentos, eles são uma forma de Deus nos proteger e nos dar vida em abundância. Se alguém já te disse que os mandamentos não estão em vigor, não é o que Jesus disse. E eu queria que você ficasse do lado de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, olha o que ele continua dizendo. Verso 19 do capítulo 5 de Mateus. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Queridos,
Cuidado com algumas ideias que surgem aí no mundo cristão. Tem coisas que não são da Bíblia. E você precisa fazer uma opção nesta manhã. Seguir a palavra de Deus como um todo, Antigo e Novo Testamento, ou não seguir. Porque como disse Tiago 2,10, se você tropeçar em um dos pontos da lei de Deus, é culpado de todos. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Entendeu? 10 menos 1 é 0. Então a gente precisa compreender que Jesus está dizendo assim, ou você confia 100% em mim e acredita no que eu falo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou você ficar só com uma parte, você está deixando toda a parte, toda a Bíblia para trás e você não está então aceitando as minhas palavras. Nessa manhã tivemos a oportunidade de refletir um pouquinho rapidamente, mas se você quiser saber mais sobre a lei de Deus, aqui na revista Ponto de Partida, existe aqui na página 30 a 7ª lição que fala mais sobre a lei de Deus. E você terá a oportunidade de entender melhor, de compreender melhor, porque aqui a gente fez apenas um estudo rápido e eu tenho a certeza que você vai se apaixonar por esse tema, porque ele é maravilhoso. Lembre, a lei de Deus tem um papel de revelar o nosso pecado, mas não de nos salvar. E nós precisamos entender que ela continua em vigor. Que Deus te abençoe. E não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até mais.